Vou continuar lá no slide. Nós paramos. Isso mesmo. Paramos aqui, então já terminaram de anotar, então vamos embora. A partilha da África, então vocês estão vendo aí os territórios, né? Dominados pelos colonizadores. O que está em verde mais escuro pertencendo à Alemanha, em que está, assim, laranjado na Bélgica, vermelho pertenceu à Espanha, esse laranja mais forte pertenceu à França, o amarelo, mais clarinho, é o território da Inglaterra, o verdezinho, esse verde mais claro, território pertencendo à Itália, o amarelo mais escuro, tudo que pertencia a Portugal, e o que está em lilás são os países que continuarem independentes, tá? Expansionismo imperialista. A Inglaterra teve um aumento de 10 milhões de quilômetros em seu território. A França teve um aumento de 9 milhões de quilômetros em seu território. A Alemanha teve um aumento de 2,5 milhões de quilômetros em seu território. A Bélgica e a Itália teve um aumento de 2 milhões de quilômetros em seu território. Lembrando, né, que a Alemanha e a Itália se sentiram prejudicadas na divisão do território africano por estarem passando por uma guerra civil, né, a unificação dos seus territórios. África, movimentos de resistência. Tá? Motivos das resistências: fim da soberania dos Estados africanos, repressão às manifestações religiosas e culturais, confisco de terras, exploração econômica. A África, a Ásia, né, tentaram, em todo momento, resistir a essa dominação. Nenhum desses territórios aceitaram pacificamente serem dominados. Tá? As tribos africanas, a todo momento, tentavam aí, né, um confronto com seus dominadores para tentar se livrar dessa imposição, né, política e econômica. Assim como os territórios na África. Imperialismo ou neocolonialismo na África. Costa africana, inicialmente, foi a mais controlada e de forma mais brutal. Produção de alimentos ou outros produtos necessários para a indústria europeia. Gera conflitos entre belgas e holandeses. O Congo, né, teve uma forma violenta de neocolonização através do domínio da Bélgica. Nós estamos vendo aí, né, as tribos africanas, né, são tratadas como bicho, né, porque essa era a verdade, como propriedade, nem bicho, né, como propriedade mesmo. Os confrontos, eu não gosto nem de olhar, os confrontos deixaram vários mutilados, tá? Nesses confrontos contra, né, os nativos, as tribos e os dominadores. Imperialismo na Ásia, colonização da Índia em 1773. A Inglaterra passa a colonizar a Índia após o declínio do Império Mongol. É domínio também desse território, né? As especiarias e tecidos. Durante o século XIX, a Índia afirma que, caso algum imperador hindu falecesse, a Companhia das Índias assumiria o controle do país. Imperialismo na Ásia. Na segunda metade do século XVIII, com a criação da Companhia das Índias Orientais, os ingleses passaram a realizar a conquista da Índia. Nesse processo, entraram em luta contra a presença dos franceses na região subcontinental e impuseram sua força contra os príncipes locais. No século XIX, os ingleses já realizavam a cobrança de impostos, praticavam o comércio e vigiavam a população local com o uso de tropas nativas, conhecidos como cipayos. Gente, a Ásia também foi duramente atacada, né? Foi duramente imposto ali o imperialismo. Aqui, como vocês estão vendo, os ingleses ocuparam o território da Ásia e houve luta dos nativos, tá? Os nativos o tempo todo tentaram aí se livrar da mesma forma que os africanos dessa dominação. Tratado de Nanquim. Primeiro, os britânicos não poderiam ser presos por chineses e seguiriam as leis britânicas. Abertura de 5 cidades chinesas ao comércio inglês. Entrega de Hong Kong à Inglaterra. E quarto, o pagamento de indenização a 6 milhões de dólares. Então, gente, o Tratado de Nanquim favorecia os interesses da Inglaterra sobre o território chinês, tá? As imposições feitas ao território chinês foram duras também. Professor, mas olha só, a China não era uma grande potência? A China depois se tornou. Mas a China era um território onde os europeus tinham um grande interesse, né, de ocupar o comércio.
A China, assim como o Japão, são territórios, né, têm a sua economia muito fechada, né? Esses territórios do Oriente não permitem, ou até então não permitiam, a entrada de produtos do Ocidente. E os europeus queriam criar força, né, introduzir esses produtos naquele território. Imperialismo estadunidense, né? Imperialismo dos Estados Unidos também ocorreu. Lança seu imperialismo na América Latina, Cuba luta contra a Espanha, conquista o direito de intervir militarmente. Com a derrota da Espanha, garante as Filipinas na Ásia. Em 1903, apoia um grupo separatista no Panamá, que exigiu a independência da Colômbia, que o Canal do Panamá liga do Oceano Atlântico com o Pacífico. Os Estados Unidos também tentaram aí, né? Tentaram e conseguiram ampliar o seu território. Inclusive, isso eu nem vou me aprofundar, porque nós iremos falar sobre isso no próximo capítulo, tá? Durante o governo Theodore Roosevelt, adota a política do Big String, grande porrete de dominação e ataque aos territórios para serem dominados pelos Estados Unidos. Acontecem intervenções militares, né, nesses territórios, a diplomacia do dólar, grandes investimentos nos países da América Latina, tentando ali, né, conquistar esses países, né, para a dominação dos Estados Unidos através da economia. E o American of Life, né, que é o imperialismo cultural, aonde a cultura americana deveria ser seguida, era um modelo, tá? Agora, lembrando, esses dois cultos aqui, esse e esse, nós iremos ver no próximo capítulo. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que no livro de vocês, ó, na página... Ai, caramba, perdão. Na página 304, está falando também sobre a resistência, tá? Então, ó, resistência africana ao imperialismo. O processo de colonização no século XIX, de modo geral, foi marcado pela violência e pela dominação dos povos africanos. Durante esse período, houve diversas formas de resistência para preservar as culturas africanas que estavam sendo modificadas pelas nações ocidentais. Quando houve a divisão do território africano, não se respeitou a localização das tribos. Vocês viram isso ano passado, que o continente africano é um território, né, era um continente que não tinha a hegemonia do governo. Né? O território africano é dividido em tribos, e cada tribo tinha a sua estrutura, tá? A sua estrutura de liderança, a sua estrutura econômica, inclusive até o seu dialeto. Quando houve a divisão da França, então as potências não respeitaram essa divisão natural da África. Então, juntaram em tribos rivais sob o domínio de uma só potência, tá? Então, assim, foi uma reviravolta, de fato, no território africano. E as tribos, por sua vez, tentaram reagir contra o imperialismo a todo momento, tá? Então, resistência a Haiti, resistência Nandi, da Etiópia, várias resistências. Aqui do povo Zulu, tá? Do território Zulu, resistência contra os britânicos. E essa página aqui fala sobre a resistência asiática ao imperialismo. Então, ó, assim como nos países africanos, houve movimentos de resistência ao avanço imperialista na Ásia também. Entre esses movimentos, destacam-se a revolta dos cipais na Índia, né, onde os indianos lutaram contra a dominação e a imposição inglesa, e a guerra do ópio na China, aonde também na China houve uma luta contra, né, o domínio inglês, tá? Por que guerra do ópio? Pra vocês terem uma ideia, a China tinha o seu mercado tão fechado que os europeus, né, queriam, o tempo todo, como eu falei para vocês, colocarem seus produtos para serem vendidos dentro da China, né, por ser um ambiente que, segundo eles, né, seria um território muito propício para os negócios. Só que a China não abria a porta, não dava entrada para os produtos ocidentais. Então, né, a Inglaterra teve a brilhante ideia de mandar para a China o ópio, uma droga, né? Ópio é uma droga, tá? Ópio. Então, teve a brilhante ideia de mandar para a China o ópio, né? uma
uma droga, né, uma erva, aonde essa droga tinha como intuito, né, desestabilizar a política chinesa, desestabilizar a sociedade chinesa e, dessa forma, né, penetrar nesse território que tinha ali as portas fechadas para o Ocidente. Então, o governo chinês, né, o imperador chinês, ao perceber, né, que a intenção dessa droga nociva, desse ópio, né, era enfraquecer o seu governo, 309, perdão. E a intenção era enfraquecer o governo, logo, né, tratou de atacar a embarcação que estava levando esse produto para a China. E aí, por incrível que pareça, né, os ingleses acusaram o governo chinês de destruir uma embarcação britânica que nada foi comprovado contra ela. Olha só a situação, tá? Então, ó, vou falar um pedacinho para vocês aqui. Página 309. No século XIX, a China passava por um período de estabilidade política e econômica. Seus principais produtos industriais eram seda, fios de algodão, porcelana e chá. Mas não havia interesse em expandir seu mercado para o Ocidente, mantendo o comércio com a Europa limitado, tá, ao litoral do Pantano. Nessa época, os ingleses desejavam ingressar no mercado chinês para vender suas mercadorias, mas por causa da baixa aceitação dos seus produtos, passaram a traficar o ópio, a droga, cujo consumo estava disseminado entre a população da China. O governo chinês reagiu com rapidez. E em 1838, o imperador declarou que a droga era nociva, era perigosa. Portanto, não apenas proibiu o comércio do ópio, como também o apreendeu para destruição. Esse acontecimento serviu de pretexto para que se iniciasse uma guerra entre os dois países, entre a Inglaterra e a China. Primeira Guerra do Ópio. A Primeira Guerra do Ópio durou de 1839 a 1842. Com a vitória inglesa, derrotados os chineses tiveram que assinar o Tratado de Nanquim, que estabeleceu a abertura de 5 portos do comércio com os britânicos, a entrega da ilha de Hong Kong aos britânicos, o pagamento de indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio e ao governo britânico pelas despesas de guerra, a libertação de prisioneiros que fossem súditos britânicos. Olha só o mundo absurdo, né? A Inglaterra prejudicando a China, e a China, ao ser derrotada no confronto, ainda teve que pagar altas indenizações e se prejudicar em vários pontos, tá? Segunda Guerra do Ópio. A Segunda Guerra do Ópio durou de 1858 a 1860. O conflito teve início após a Inglaterra considerar que a China havia violado o Tratado de Nanquim. Tendo a França como aliada, venceu novamente os chineses, obrigando-os a assinar o Tratado de Tianjin, que decretava a abertura, que decretava a abertura de outros 11 portos ao Ocidente, além de permitir a liberdade de movimentos aos mercadores europeus e missionários cristãos. Esses conflitos forçaram a China a se abrir ao capitalismo comercial. Então, a resistência contra a dominação existiu, não só na África, com os povos, né, com as tribos africanas lutando contra as grandes potências, mas também na Ásia, né, da Guerra dos Cipais, dos nativos contra os ingleses, né, contra os europeus, como também na China, na Guerra do Ópio. Meus queridos, deixa eu diminuir aqui. Abram aí, por favor, o livro. Nós iremos fazer aqui juntos, tá? Página, por aí. 310. Pessoal de casa também. Eu ia botar no outro livro, sem a resposta, mas já estou aqui, vou ficar aqui mesmo, senão a gente vai demorar muito tempo ainda. Página 310.
Ô, tia, Oi. Etiópia da África? Sim. Leia o texto abaixo, depois marque um X nas alternativas corretas. 310, tá, gente? Página 310. Se vocês, homens de Axitim, não fosse adiante, iremos nós. Nós, as mulheres. Eu convidarei as minhas companheiras, nós lutaremos contra os homens brancos. Nós lutaremos até que a última de nós caia no campo de batalha. Esse texto, né, é de uma mulher negra, referente aí à luta, né, dessas tribos africanas contra a dominação imperialista. Quem foi Yaya, autora desse discurso, tá? Então, ó, infelizmente, eu tenho que botar outra vez, vou ter que pegar outra página onde tem resposta. Então, foi uma rainha que liderou a resistência de seu povo contra a dominação da Inglaterra. Para quem ela dirige, né, essa fala? Para quem ela avisa isso? Aos homens, né? Ela já deixa bem claro lá no começo do seu texto, né? E se os homens não enfrentarem os europeus, ela, junto com as mulheres, com as suas companheiras, irão enfrentar. Na mensagem, ela afirma que, né, que as mulheres vão lutar contra a invasão britânica. Ela deixa claro isso, né? Ela convoca aí, né, esses homens a irem à luta, e se assim eles não fizerem, elas farão, né? As mulheres farão. Junto com os homens, né? Porque, na verdade, todos lutaram, né? Quando e onde aconteceu a rebelião? Ai, meu Deus, toda hora que eu arrumar, eu acabo piorando. Então, vamos lá. A rebelião Ashanti aconteceu na região da Costa do Ouro, na atual Gana, entre 1890 e 1900. Isso. Tinha ouro lá? Tinha também. Foi encontrado muito ouro e diamante na África. Sabe um filme que eu falo, assim, que eu aconselho ver? Claro que observem a faixa etária, tá? Então, se dá uma olhadinha lá primeiro. O nome do filme se chama Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio. É muito legal. Fala exatamente sobre isso, né? Dá uma noção sobre isso, sobre a dominação do território africano, né? E a extração das suas riquezas, tá? Daquele território. O que motivou a rebelião Ashanti? A rebelião foi motivada pela deposição dos líderes tradicionais do povo, a chance por novos líderes, escolhidos pelos britânicos e não foram reconhecidos pelos nativos. Então, a rebelião aconteceu por quê? Né? Porque os dominadores mudaram a liderança desse povo, colocando a liderança conforme o desejo dele, né? Dele dos britânicos, tá? O que favoreceu a resistência militar Nandi à invasão britânica no Quênia? Os Nandi tinham como característica um sistema de aliança entre os clãs, o que fortalecia seu poder de resistência militar. Gente, depois eu vou pedir para vocês darem uma lida, tá? Nessa parte da resistência, aqui no livro de vocês, tá bom? Eu estou fazendo isso com vocês, mas na verdade eu fiz até ao contrário. Era para ter lido com vocês, deposição. Não vou até fazer isso, não, tá, turma? Vou ler com eles. O texto. Daqui a pouco eu faço chamada.
Vocês estão vendo aqui a página 310. É que está escutando a voz dela lá? É isso. Aí quando vai falar. Não.
Sim. Vamos lá, gente. Então, olha só. Vamos ver aqui agora, 311. Sobre os outros povos, né, que resistiram aí também à dominação dos europeus, tá? À corrida imperialista. Então, ó, lê o texto abaixo e responda as questões. Cerca de 18 mil soldados italianos partiram para a batalha. Esperando encontrar selvagens despreparados, fáceis de dominar, o erro custou caro. Havia mais de 100 mil etíopes, 80% com armas modernas, já em posição de ataque. Foi um massacre sem precedentes. Algumas horas depois, 7 mil italianos estavam mortos. 1,5 mil feridos e 3 mil capturados. A guerra acabou tão rápida quanto começou. E com ela o fantasma da colonização daquele país. Gente, a tribo etíope foi a única africana. Os etíopes foram os únicos africanos que conseguiram resistir à dominação dos europeus, tá? Então, olha só, vamos lá. Aqui está até aqui, ó. Conheço os dois únicos países africanos não colonizados pelos europeus. Então, ó, qual país africano os italianos tentaram invadir em 1895? Está lá no texto. Etiópia, tá? A Etiópia teve tentativa aí, né, dos italianos em dominar a Etiópia. É o nome do imperador. Só que a Etiópia foi aí um dos únicos territórios que conseguiram resistir a essa dominação. O segundo, a letra B, ai, meu Deus, espera aí, está pedindo como se chamava, né? O rei que liderou a resistência africana. Então, ó, Menelik II. Menelik II foi que liderou, né, a Etiópia contra, né, os italianos. Como ficou conhecida a batalha a qual o texto faz referência, ela ocorreu. Quais foram as suas consequências? Então, meu Deus, calma aí, criança, eu quero ajeitar isso do lugar. Então, está aqui. Batalha de Adwa, em 1896. Rapidinho. As consequências da batalha foram o massacre das tropas italianas, manutenção da independência da Etiópia. Manutenção. Lá, gente, para eu poder fazer a chamada.
Vamos lá? Observe a fotografia e responda as questões aqui sobre o confronto, né, da tribo Zulu. Então, ó, olha aqui a imagem. Olha aqui a imagem. Aqui nós estamos tratando sobre a resistência da tribo Zulu, né, a outro território africano que resistiu à dominação europeia, dos europeus. Isso. Então, ó, quem são as pessoas retratadas na fotografia? São os guerreiros Zulus. Contra quem essas pessoas estavam lutando e por quê? Contra os britânicos, pois eles invadiram o reino Zulu. Vamos, acabou aqui, gente. Posso sair, né? Tia, volta lá, por favor. Volta onde você tá. Aí, por favor, obrigada. Vai dar chamada agora. Estou esperando só eu poder parar de apresentar. Meus queridinhos, coisas mais lindas. Obrigada, tia. Amores, vamos lá? Vou fazer a chamada aqui para verificar todo mundo. Gente, vamos lá. Ana Bárbara está por aqui? Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Gente, por onde é o Breno, hein? Daniel. Daniel. Não. Diana. Aqui. Ellen, aqui não está. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Aqui, tia.
Gabriel Brandão. Brandão, estou vendo o nome dele no lugar dele. Júlia, aqui na sala. João Gabriel, aqui na sala. João Pedro, aqui na sala. José Augusto. Estou vendo. Júlia Lima, aqui na sala. Júlia Silveira. Irmã. Júlia. Kevin, cadê Kevin? Está em casa. Pedro Lucas. Pedro. Presente. Presente. Rafael. Cadê você? Ali, logado, mas não fala. Meu amor. Rafael. Rafael. Aqui, tô vendo. Rebeca. Presente. Renan na sala. Sabrina na sala. Stephanie. Stephanie faltou. Tiago. Vitória. Vitória não veio, não está logando. Yasmin. Igor. Está aqui também. Anotei todos. Gente, amanhã a gente continua, tá? Eu vim, botei presença. E a mãe também que tem o dever de casa.